Queridos, eu quero ministrar uma palavra com vocês. Está no meu coração já tem uns dias e o Senhor tem me levado a refletir em cima desse texto, em cima desse tema. Eu acredito que eu já ministrei aqui esse texto alguma vez, mas não com a ênfase que nós vamos dar hoje e não também com a direção que daremos hoje. Eu quero falar contigo hoje a respeito do teu Deus, Jesus Cristo. Quanto mais eu converso com as pessoas e quanto mais eu analiso, e se tem uma coisa que pastor precisa fazer, pastor precisa observar e analisar as pessoas, para que a gente possa contribuir da melhor forma com as vidas. A gente conversa com tantas pessoas, além dessa igreja maravilhosa que nós temos aqui, ainda muitas pessoas durante a nossa semana, de longe, de perto. A gente está sempre conversando com as pessoas e muitas vezes parece que os assuntos se repetem. Falamos de trabalho, falamos de família, falamos de ministério, falamos de empreendedorismo, falamos de sonhos, de lutas, tribulações, falamos de necessidades, falamos de projetos, falamos daquilo que nos angustia, falamos também daquilo que nos alegra. Então parece que alguns assuntos sempre estão nas nossas conversas. E não há nenhum problema nisso, só que isso muitas vezes nos leva a nos sentir tentados a trazer respostas prontas. Todo pastor, todo líder, ele precisa lutar contra as respostas prontas. Por exemplo, alguém chega e me diz assim: pastor, eu odeio a minha sogra. O que seria uma resposta pronta? Você não pode odiar, você precisa amar. Essa é uma resposta pronta, não está errado. Mas essa resposta pronta, ela está apenas combatendo o sintoma, está combatendo a consequência, o ódio pela sogra. Mas o que ocasionou esse ódio? O pastor não sabe, a sogra não sabe, e às vezes nem a própria pessoa sabe. Ela só sabe que ela não gosta. Ela só sabe que não dá certo, e há até um ditado popular, né, que não serve para nós, mas o pessoal brinca às vezes: o santo não bate, né? Não, só não, isso é uma tremenda enganação. O que há é que algumas coisas estão ocultas a nós, e nós precisamos o quê? Buscar a Deus. Então eu tenho como costume, há algum tempo na minha vida, quando alguém começa a conversar comigo qualquer assunto, automaticamente já aciona na minha mente, já dispara, já é automático. Eu começo a fazer algumas orações em pensamento. Senhor, eu quero ajudar o meu irmão, mas eu não quero apenas dizer o que é óbvio. Embora muitas vezes o que é óbvio já resolve. Muitas vezes uma resposta prática já ajuda. Mas eu também quero trazer uma resposta direcionada pelo Teu Espírito. Algo que vai falar ao coração dessa pessoa, que vai transformar a realidade dessa pessoa. E muitas vezes nós consultamos a Deus, porque Deus está acima de tudo. Nós não temos dificuldade de entender que Deus está acima de tudo. Nós não temos dificuldade em entender que precisamos amar a Deus acima de tudo, que nós precisamos honrar a Deus, glorificar a Deus, e muitas vezes essa busca de Deus já é uma honra e uma glória a Ele. Quando tu deixa de buscar o recurso do teu braço, o recurso da tua sabedoria, o recurso da tua intelectualidade, das tuas experiências, e tu te rende ao que o Espírito vai ministrar, a que Deus vai falar na tua vida, isso é uma forma de honra a Deus. Você sabe o que significa honra? Honra, se você procurar uma tradução de honra, um significado vai estar assim: dar valor, valorizar. Honrar alguém é valorizar alguém. Então sempre que nós valorizamos uma pessoa, e nós valorizamos através de ações, através de atos, através de movimentos que fazemos, atitudes que tomamos, palavras que falamos. Quando nós honramos alguém, nós estamos reconhecendo o valor dessa pessoa. Tá? Então, quando nós buscamos a Deus, se trata de honra a Deus, se trata de entregar a glória a Ele, né? Nós sabemos que toda a glória no céu e debaixo do céu é do Senhor, amém? Só que, irmãos, pasmem os irmãos com o que eu vou falar agora, e precisamos ficar chocados com o que eu vou falar agora. Muitas vezes, nós tratamos Deus como Deus, mas quando nós falamos de Jesus, nós falamos de uma forma muito mais simplória, e tratamos Jesus de uma maneira muito menos
honrosa. Parece que Jesus ele é uma ferramenta que Deus usou para um determinado fim. Ele é alguém que serve a um propósito, ele é alguém que, de alguma maneira, soma na minha vida. Ele é alguém que, sim, é importante, porque através do seu sangue eu fui salvo, mas ele é alguém. Talvez a gente possa pensar, não, mas eu sei que Jesus, ele é Deus. Eu queria te falar essa noite que Jesus, ele é o teu Deus, ele é o meu Deus. Jesus, ele é o nosso Deus, ele precisa ser tratado como Deus. Então não importa, muitas vezes, a gente até pensar que trata como Deus, ou sabe que ele é Deus, as nossas atitudes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, revelam o quanto que nós tratamos Jesus como Deus. Eu quero ler um texto contigo. Abre aí o Evangelho de João, o primeiro versículo do capítulo 1. Antes de nós lermos, eu quero enfatizar contigo uma particularidade desse texto, desse relato do Evangelho. Nós sabemos que há na Bíblia 4 relatos do Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm o mesmo ponto de vista, ou pelo menos um ponto de vista muito parecido. O Evangelho de João, ele não é chamado de sinótipo porque ele tem um ponto de vista diferente. Ele tem uma ótica diferente a respeito de Jesus. Nós vamos perceber que desde o primeiro versículo, nós vamos ler apenas um versículo. Eu quero ler com você, eu quero expor para você esse versículo. João, ele trata Jesus de uma maneira muito mais divina do que os outros autores dos outros relatos do Evangelho. Nós vamos ver que ele começa, o versículo 1 diz assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Olha só o que João começa falando a respeito de Jesus. No princípio, o que é o princípio, irmãos? O começo de tudo, está falando lá de Gênesis, está falando lá da criação, talvez até antes. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele está falando a respeito de Jesus, mas ele está afirmando algumas coisas. Primeiro, que lá no início, irmãos, aquilo que é impossível para nós dimensionarmos, aquilo que é impossível calcular, aquilo que não dá para a gente pressupor, aquilo que não tem como adivinhar, não tem como afirmar, aquilo que nós não temos condição de saber, lá o início de tudo, lá na criação, está dizendo assim, no princípio, lá no início, ele era a palavra de Deus. Jesus era a palavra de Deus. Alguma versão vai dizer que ele era o verbo de Deus. Nós sabemos que o verbo é a ação de Deus. E quando ele fala de palavra, está falando da própria palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. Então, nenhum ser humano contemplou esses dias de criação, e aqui João começa afirmando que Jesus estava lá, e ele não tira essa ideia do nada. Se nós lermos lá Gênesis, nós vamos, lá no início, perceber que Deus não está criando as coisas sozinho, ele está acompanhado, está ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? E ele vai falando, ele vai dando ordens, e o que acontece? As coisas começam a surgir, a serem criadas. Então, como que Deus criou as coisas? Não foi de uma maneira manual, não foi de uma maneira diferente do que através da sua própria palavra. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Jesus estava no princípio. O verbo que se traduz por criar, lá no hebraico, no texto original, é bará. Bará significa criar, trazer à existência algo de onde não existe, do nada. Então, sempre quando nós lemos lá, Deus criou, Deus criou, Deus criou, e viu que era bom, Deus criou. Esse verbo criar, lá no original, é bará. Significa trazer coisas à existência ou fazer coisas do nada. Então, a palavra de Deus
ela criou as coisas do nada. Não foi a partir de nenhuma matéria-prima, a partir de algo que já existia antes. Não, ele cria tudo através do poder que há na sua palavra. Eu queria te perguntar, você crê no poder da palavra de Deus? Amém? Você crê então no poder de Jesus? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então ele é a palavra, Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é a ação de Deus, ele participou ativamente, fundamentalmente na criação. Ele foi e é o agir de Deus desde o início até os dias de hoje. É necessário compreendermos a magnitude e o tamanho da importância de Jesus, não só apenas no que diz respeito à nossa salvação, mas a infinita honra e glória que precisa ser entregue a Jesus. Como você tem se relacionado com Jesus? Porque quando nós falamos de Deus, parece que há um temor maior. Quando nós falamos Deus, logo vem um peso de temor, nós nos direcionamos de uma forma, mas parece que Jesus muitas vezes não há o mesmo peso. Jesus Cristo é o teu Deus. Amém? Ele não só estava no princípio, ele não só era a palavra, mas nós lemos ali também no primeiro versículo que ele estava com Deus. Ele, Jesus Cristo, estava com Deus, ou seja, ele não operou à distância, ele não operou de uma maneira teórica, ele não foi apenas um projetista, ele não foi apenas um planejador, ele não foi apenas um palpiteiro, ele não foi apenas um engenheiro de obras prontas, como a gente fala. Jesus participou ativamente, fundamentalmente, do processo da criação. Por quê? Porque ele estava lá com Deus. E para aqueles que estão com Deus, presta atenção no que eu vou te falar, para aqueles que estão com Deus, não há ociosidade, não há coadjuvantismo, não há como você estar com Deus e você não ser o protagonista da sua história com Ele, você não estar no centro de um grande propósito, você não fazer parte de uma grande obra, você não integrar um grande sonho de Deus, uma grande missão de Deus. Então Jesus estava lá e Ele operou ativamente, através dele tudo que se faz ou se desfaz, pois ele é atuante e participativo. Ele não apenas está presente, mas a sua presença determina tudo. Porque aonde ele está, tudo muda, tudo se transforma, tudo pode aparecer do nada, tudo pode surgir. Às vezes nós estamos diante de realidades e pensamos assim, não há recurso, não há de onde sair, não tem como acontecer, não há como ser curado, não há como mudar, essa pessoa não muda, essa situação não muda. Mas deixa eu te falar uma coisa, se Jesus estiver presente, Ele não é apenas presente, mas a sua presença determina a realidade. Talvez, irmãos, nós precisamos refletir. Jesus possa até estar presente nas nossas vidas, mas talvez Ele não esteja tendo um papel na tua vida de Deus. Você talvez possa estar se relacionando, e você precisa refletir nisso, com Ele de uma forma muito mais rasa do que como se Ele fosse o teu Deus. E eu estou aqui essa noite para afirmar isso para ti. Ele é o teu Deus. Se você trazer Ele para a tua casa, para a tua vida, para a tua realidade, como Deus que Ele é, Ele não é um Deus que apenas se faz presente, mas Ele é um Deus que a sua presença muda tudo. Aleluia! Jesus Cristo estava na criação junto com Deus. Hoje Ele está com Deus e Ele estará com Deus eternamente. Essa condição de Jesus não muda. Ele estava lá com Deus, agora Ele está com Deus, e Ele sempre estará com Deus. Ainda que Ele, pastor, mas a segunda vinda Ele não vai vir. Ele vai vir e vai retornar, nós estaremos com Ele e com Deus. Amém? Aleluia. Ao vir, e isso às vezes precisa, algumas coisas nós construímos dentro de nós, e elas servem de base para nós.
Mas depois de um tempo, queridos, uma vez eu preguei, se eu não me engano foi no retiro lá, e depois eu acho que eu já trouxe essa palavra aqui. Quando você tem uma casa, todo mundo aqui eu acredito que mora numa casa, num apartamento, a cerca, ela te protege dos bandidos, ela te protege de ser roubado, ela te protege de um cachorro que seja brabo, ela te protege de uma série de perigos. Só que preste atenção, a mesma cerca que te protege, ela também te isola. Tem pessoas que se isolam atrás das suas cercas, que durante muito tempo foram cercas de proteção, boas cercas. É necessário termos cercas na nossa casa? É necessário termos cercas no nosso coração, é necessário termos cercas na nossa mente, mas preste atenção, você precisa se proteger, mas você tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco você pode estar isolado em alguns pensamentos. Então, de vez em quando, nós precisamos, toda cerca ela tem o quê? Um portão, de vez em quando você precisa abrir, você tem que deixar aberto para que alguma coisa de fora acesse o teu ambiente e você não fique em si mesmado na tua realidade. Tem pessoas que podem até estar doentes e ficam doentes, e grande parte da sua enfermidade está vinculada ao fato de elas estarem isoladas numa realidade. E preste atenção no que eu vou te falar aqui. Quando Jesus vem, se esvazia, o texto diz que quando Jesus veio, ele se esvaziou da sua glória, habitou entre nós, se fez homem como nós. Ele, ao mesmo tempo que ele se esvaziou, abriu mão de sua glória, ao mesmo tempo ele nunca deixou de ser cheio, e ele também nunca deixou de ser glorioso, porque a Bíblia diz que ele vem, ele habita entre nós, mas nele nunca houve pecado, nunca houve condenação sobre a sua vida, nunca houve um erro. Ele operou, ele muitas vezes afirmou, quem quisesse ver ao Pai, bastava olhar para ele. Então, como que alguém que não era 100% homem e 100% Deus poderia revelar a Deus? Ele era 100% homem e 100% Deus, ou seja, ele ao mesmo tempo, e isso é paradoxal, muitas vezes não faz sentido, precisamos pensar nisso. Ao mesmo tempo que ele se esvazia, ele permanece cheio. Ao mesmo tempo que ele abre mão da glória, ele continua glorioso, porque ele é Deus. Então você não está lidando com alguém que se esvaziou e virou em nada. Mesmo quando ele esteve entre nós como homem, ainda ele era 100% Deus. Quando nós observamos, queridos, a maneira como nós nos relacionamos com Jesus, se você olhar com bastante atenção, você vai perceber que tratamos ele de uma forma muito simplória, muito simplista. Estamos dando menos honra do que devemos e não estamos tendo entendimento da glória que há nele. Eu falei ali sobre o que é honra. Honra é dar valor. Você sabe o que é glória? A glória é o fruto de muitas conquistas. A glória é o fruto de grandes feitos. Não há ninguém que tenha maiores feitos do que Deus. Não há ninguém que tenha maiores feitos do que Jesus. Eu quero te dizer algo, e espero que isso fique no teu coração, em total convicção da minha realidade, da nossa realidade. Precisamos definir, irmãos, um padrão de vida que entregue a Jesus tudo o que lhe é devido. Precisamos definir um padrão de vida que entregue a Jesus tudo o que lhe é devido, toda a honra e toda a glória. Amém? Amém mesmo? Queria te fazer algumas perguntas então. E estas são perguntas que o Espírito Santo de Deus tem feito ao meu coração. E eu quero compartilhar com você e provocar essa reflexão na tua vida também. Se nós entendemos que precisamos definir um padrão para a nossa vida, que honre a Deus, que honre a Jesus, que glorifique a Jesus, eu pergunto, como ficarão as nossas amizades? Não é difícil, irmãos, de nós encontrarmos no nosso meio
Pessoas que, como eu, têm amigos que não são evangélicos, não são cristãos, que não têm Jesus como seu Senhor, que não honram a Cristo, que não glorificam a Cristo. E muitas vezes nós temos que nos relacionar com todas as pessoas. Mas, preste atenção nisso, muitas vezes eu observo, e às vezes me relatam, mas muitas vezes eu mesmo observo pessoas que têm amigos que debocham do Senhor Jesus, que escarnecem de Cristo, e nós não falamos nada, porque ficamos com medo de perder o nosso amiguinho. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa amar todas as pessoas, você precisa dar amor, mas quando alguém debochar do teu Senhor, quando alguém falar mal do teu Senhor, quando alguém mentir a respeito dele, você precisa entregar ao que a ele é devido, toda a honra e toda a glória, porque ele é muito mais importante do que qualquer pessoa, inclusive você mesmo. Então você não pode continuar olhando as coisas a partir do ponto de vista de você para Deus, mas você precisa começar a olhar para as coisas a partir do ponto de vista de Deus para você. Então, primeiro é o que é importante para o meu Senhor, primeiro é o que eu devo ao meu Senhor, primeiro é o que eu preciso entregar ao meu Senhor, ao meu Deus, primeiro é o que eu preciso oferecer a Ele, e depois eu me preocupo com as minhas necessidades, com os meus amiguinhos. Como ficarão, se você a partir de hoje decidir estabelecer um padrão, onde você deseja honrar e glorificar a Jesus, como ficarão as tuas amizades? Quero te fazer uma outra pergunta. Como ficarão, se você decidir essa noite estabelecer que Jesus é o teu Deus, e você vai passar a tratá-lo como? Como ficarão os teus familiares? Muitas vezes precisamos romper laços, até mesmo com familiares, irmãos. Você precisa pregar o Evangelho para os seus familiares. Mas cuidado, porque às vezes os nossos familiares, assim como acontece na vida cotidiana, uma vez que você casou, a sua família agora é a sua esposa, não é mais a tua mãe. Você sabia disso? A Bíblia diz assim: o homem deve deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher e formar uma nova família. Quantos problemas nós temos nas famílias, porque as famílias não rompem. A bisavó, ela é a esposa de todo mundo, ela é a mãe de todo mundo. O pai lá, o vô, ele é o marido de todo mundo na família. Ele que coordena tudo, até o nome dos filhos, o nome dos cachorros, o horário de dormir, o horário de acordar. Eu te pergunto, se você decidir estabelecer hoje esse grau de entrega ao Senhor, em colocá-lo Ele como o Deus que Ele é, o Senhor Jesus, como vai ficar a tua relação com os teus familiares? Eu te pergunto, como vai ficar a relação com a igreja? Porque, querido, preste atenção nisso. Você estar aqui 7 dias por semana não garante que você está honrando Jesus. Se você puder estar aqui 7 dias por semana, glória a Deus. Mas eu conheço pessoas, e eu já tratei com muitas pessoas que estavam na igreja todos os dias da sua vida, ou pelo menos quase todos, e na sua vida elas não honravam a Deus, mentiam, não faziam o que a palavra de Deus orientava que fizesse, viviam conforme a sua própria mente, vinham à igreja das 8 às 10, ligava o botão de obreiro, ligava o botão de líder, ligava o botão de ministro, ligava o botão de pregador, ligava o botão de tocador, ligava o botão de tudo. Às 10 horas desligava e ia embora. E às vezes na ida para casa já vai quebrando o pau já. Como que vai ficar a relação com a igreja? Se você decidir honrar a Deus em primeiro lugar, se você decidir honrar Jesus, se você decidir entregar a Jesus o que é dele, como vai ficar a sua profissão? Quantas vezes eu escuto: ah, pastor, mas eu sou obrigado a mentir lá no meu trabalho. Como vai ficar a tua relação com a tua profissão? Quantas vezes eu escuto: ah, aquele meu chefe é uma pessoa insuportável, aquele emprego eu não aguento mais, eu odeio o que eu faço, eu não gosto. Como vai ficar a tua relação com a tua profissão? Como vai ficar a tua relação se você decidir hoje botar Jesus no lugar dele, que é um lugar de honra e de glória? Como vai ficar a tua relação
Como vai ficar a tua vida em relação às tuas finanças? Ah, mas eu dou o dízimo. Amém. Continue dando o dízimo. Deixa eu te perguntar, você também paga as tuas contas? Ou você está sempre comprando mais do que pode pagar? Está sempre endividado? Está sempre em crise financeira? Quase todo mundo que está em crise financeira está trabalhando. Você já parou para pensar nisso? Nós temos uma cultura em nós. Mas como vai ficar? Vamos precisar romper com algumas coisas. Se nós queremos, e é por isso que eu disse, se você quer colocar Jesus numa posição de honra e glória, se trata de atitudes, de mudança de cultura, de mudança de mente. Paulo fala lá em Romanos 12, renovai a mente. É necessário que haja renovo na nossa mente. É necessário que nós não venhamos estar amoldados com as coisas deste mundo. Então não podemos, os crentes deveriam ser assim, não, os crentes, eles não têm dívidas, eles não são caloteiros, eles pagam as contas. Não é o que ouvimos, irmãos. Não é o que sabemos, é o contrário. Muitas vezes há dentro da igreja pessoas com mais problemas nessa área do que fora. Como que vai ficar a tua vida depois dessa palavra em relação ao teu casamento? Crises gigantes se estabelecem nos casamentos por Jesus não receber o espaço, a importância, o valor necessário que ele tem que ter dentro dos casamentos. Como que vai ficar? Como vai ficar a tua relação, a tua vida em relação aos teus filhos? Os filhos são a herança do Senhor, eles não são nossos. Precisamos urgentemente ensiná-los a valorizar, a honrar e glorificar a Deus, a Jesus. Eu não sei vocês, mas eu nunca recebi uma grande herança. Mas eu tenho uma impressão, se eu ganhasse, por exemplo, alguém me ligasse, tu tem um vô que tu não conheceu lá e ele deixou para ti 10 milhões de reais. O que vocês acham? 10 milhões dá para mudar de vida? Dá ou não dá? Claro que dá, né? Não sei vocês, mas eu com 10 milhões, eu acho que ia mudar alguma coisa na minha vida. É normal nós vemos pessoas que recebem grandes quantias de dinheiro, fazer o quê? Torrar tudo. Porque nunca teve dinheiro, não sabe viver com dinheiro, recebe um dinheirão, faz o quê? Vai lá, compra um carro, uma moto, 3 casas, uma casa na praia, dá casa para o amigo, casa para a mãe, casa para o vizinho, contrata um monte de funcionário, né? Agora eu nunca mais vou trabalhar, vou viver só de juros. 1 ano já gastou todo o dinheiro. O que é isso? É torrar uma herança. É não entender o valor de uma herança. É não entender o que custou, o que vale. Veio muito fácil e nós estamos tratando os nossos filhos assim. Os filhos estão atirados para ser criado pelo YouTube, ser criado pelo TikTok. 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia no TikTok, irmãos. Nós pais, estamos torrando a nossa herança, queimando tudo. Como que vai ficar os teus negócios? Você que empreende, você que faz negócios, como que ficariam os teus negócios se a partir de amanhã você implementar na sua vida uma cultura em que Jesus é Deus e Ele precisa ser honrado e glorificado nos teus negócios? Quantas mentiras tu conta por dia para os teus clientes? Quantas mentiras tu conta por dia para os teus funcionários? Quantos jeitinhos você dá? Quantas vezes você enrola? Mas isso aí é do jogo do mundo. Não é do jogo onde Jesus é Deus. Não é do jogo onde Jesus é honrado. Não é do jogo onde Jesus é glorificado. Amém? Aleluia. Queria te falar algumas coisas, e nós já vamos ir para o final. Algumas coisas que você precisa implantar na sua vida. Em cima desses exemplos que eu trouxe aqui, porque eu poderia, irmãos, citar para vocês uma infinidade de exemplos que alcançam a nossa vida, para nós refletirmos se estamos ou não honrando a Deus. Agora que você já está pensando em alguns que eu trouxe, e talvez você possa estar chegando à conclusão que realmente você não tem honrado a Deus, não tem tratado Jesus como Deus, não tem honrado nem glorificado Ele nas tuas amizades, no meio dos teus familiares, na tua igreja, na tua profissão, no meio do teu casamento, dos teus filhos, nem nos teus negócios.
Você precisa então agora decidir se você quer começar a desenvolver uma cultura de vida, uma maneira de viver onde Jesus tome o lugar dele, um lugar de honra e de glória, um lugar de Deus. Jesus não está aqui para quebrar o nosso galho. Parece que sempre, não, mas eu estou dando uma mentidinha, mas Jesus me perdoa. Parece que Jesus, a função dele é quebrar o nosso galho. Não se engane, Jesus é o nosso Deus, Ele e o Pai são a mesma coisa, são um. Então o mesmo temor que temos pelo Deus Pai, precisamos ter também por Jesus Cristo. Está na hora de você, assim como uma criança, chega algum momento que algumas amizades não servem mais, alguns relacionamentos não servem mais, e não interessa o network que isso vai te gerar, não interessa o quanto algumas pessoas possam agregar na tua vida, no sentido profissional, intelectual, emocional. Mas essa amizade me agrega muito, eu fico muito feliz quando eu estou com essa pessoa, quando eu estou com ele eu fico rindo o tempo inteiro. Esse cara é alegre, ele me contagia, ele me traz uma vibe boa. Mas se ele não honra a Jesus, e se ele tem na tua frente desfeito de Jesus, e você tem sido conivente, você tem ficado quieto, Jesus não tem tido um lugar na tua vida de honra e de glória, nem de Deus. Você tem valorizado mais, e o que tem que ficar claro para nós, não é que nós não tenhamos que valorizar as pessoas, e sim que nós temos que valorizar mais a Deus, mais a Jesus do que as pessoas. Se o Vavá te agrega muito, que legal, mas Jesus com certeza te agrega muito mais. Se o Zezinho aqui te agrega muito, que legal, mas com certeza Jesus agrega muito mais. Então se você enxergar, ouvir o Vavá falando mal de Jesus, você precisa falar: Vavá, não fale assim de Jesus. Mas agora tu é chato. Se você não quiser mais ser o meu amigo, eu te amo muito, gosto muito de ser teu amigo, mas se você me fizer escolher entre Jesus e você já sabe que você já perdeu. Eu já contei aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir. Teve um dia na minha vida que eu tive que romper com os meus familiares. Graças a Deus, não com meu pai, não com minha mãe, não com os meus irmãos, mas alguns parentes não me respeitavam. E não respeitavam a Jesus. E cada vez que nós nos encontrávamos, o assunto era debochar da minha fé. E muitas vezes eu falei da minha fé, muitas vezes eu testifiquei da minha fé, mas também muitas vezes, para não perder o amigo, eu ri junto com eles. Eles diziam, quando eu tinha 15, 16 anos, e eu comecei a me envolver com o Senhor, eles diziam: lá vai o pastor. Eu chegava: chegou o pastor, cuidado, o pastor está aí. Ficavam debochando de mim, estavam profetizando. Festas de fim de ano, eles diziam assim: mas tu vai tomar um golinho. Aí eu dizia assim: não, eu não bebo. Fanático, louco, fanático. Aí eu ficava: realmente eu sou muito fanático. Aí numa outra festa, hoje eu vou, não vou ser tão, radical. Eles me chamavam de alemão. Ô alemão, quer um golinho? É um golinho eu aceito. Tu não é crente? Sabia que era falcatrua. Esses crentes aí, isso aí não é crente. Crente para mim tem que andar de terno, com a Bíblia embaixo do braço, não pode beber. Como assim crente bebendo? E ficavam me escarnecendo a festa inteira igual. Um dia eu rompi, parei de ir nas festas de família. E queridos, não importa quanto tempo eles não me vejam, quando nós nos encontramos, as risadinhas e os deboches sempre vêm. E aí, como é que está a tua igreja lá? Tá bom lá? Está muito bom. Está muito bom. Mas sempre. Então é necessário alguns posicionamentos. Algumas vezes eu falei: primo, eu te amo. Se tu precisar de mim, eu sempre vou estar aqui. Mas eu não venho mais. Se tu precisar de mim, conta comigo, mas nas festas eu não venho. Porque para mim não faz nenhum sentido ver vocês beber até cair e ficar só rindo de mim. Para isso que eu venho aqui, não sei para que eu venho.
Quando eu penso nas coisas que eu preciso mudar em relação à igreja, precisamos parar de ser tão ritualistas, vir aos cultos por mero ritual, por cumprir um protocolo. Temos que vir aos cultos porque queremos adorar Jesus, queremos exaltar Jesus, temos que vir ao culto porque Ele é o nosso Deus. Então nós cultuamos o nosso Deus, então a gente vem no culto para isso. Aleluia. Eu sei que você já entendeu o que eu estou querendo falar. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar contigo. Eu conheço várias pessoas que frequentam igrejas, mas que não são a igreja, porque ainda estão imersos em práticas pecaminosas e não querem mudar. Tu conversa com ele e às vezes chega a dar uma discussão porque ele quer te convencer que o erro é certo. Tu fala assim: olha, mano, tu tá enrolando os caras para ganhar dinheiro, cara. Isso aí não é coisa. Isso aí não é certo. Não. Compra de mim porque quer, faz negócio comigo porque quer. Não, mas tu sabe que tu está fazendo algo desonesto. Não, mas eu não obrigo ninguém. Quantas coisas na nossa vida, se nós entendermos que Jesus, Ele é o nosso Deus, Ele não é o nosso amiguinho, Ele não é o nosso anjo da guarda, Ele não é o nosso quebra-galho, Ele não é o nosso melhor amigo que fica fazendo nossos lados lá com Deus, para Deus não nos punir. Ele é o nosso Deus. O Deus, Ele te ama. Você está aqui essa noite devido ao seu grande amor. E essa é uma noite de você se posicionar diante dEle, não apenas porque Ele te salvou, mas porque você reconhece quem Ele é, você sabe quem Ele é, e não há mais espaço para você tratar Ele de qualquer forma, não há mais espaço para você valorizar as outras coisas mais do que Ele. Você trabalha 8, 9, 10 horas por dia, de segunda a sábado, e às vezes vir ao culto 2 horas é muito. Ah, não é muito, é muita coisa. Ah não, todo domingo é muita coisa, não dá. Quero orar contigo.